como vai ser o professor do futuro? Quais serão as novas configurações do ensino para o ensino superior que está no futuro? No mundo, quando ele era ordenado e quando a verdade científica era o máximo, a escola era o dispositivo privilegiado de transferência de conhecimento. O professor era como se fosse um ministro do conhecimento sagrado. Ele sabia onde achar o conhecimento que, em geral, estava cristalizado nos livros. Ele era o guardião dos livros e do conhecimento. Por isso ele estava na frente da sala de aula e ele transmitia aos estudantes, os alunos, toda aquela luz que ele tinha no seu conhecimento. Isso foi durante muito tempo e não sempre foi uma coisa totalmente negativa. Por quê? Porque essa concepção da escola moderna contribuiu a consolidar a identidade das nacionalidades. A escola foi um instrumento muito importante nessa consolidação. É, Todos os nossos países utilizaram o sistema educativo e o sistema educativo estava pensado para que tudo fosse dentro da mesma caixa. O que acontecia se algo ia por fora disso? Bom, existia todo um aparelho de disciplinamento, de punição, que ajudava ao professor a exercer essa autoridade, viu? Então, o que acontece com aquele professor que, vamos falar a verdade, não sei se tem mudado muito na atualidade cotidiana. Não estou falando dos congressos, estou falando das revistas acadêmicas, não estou falando também não de muitos professores que, em termos individuais, tentam quebrar esse sistema que está estabelecido. Outros professores reúnem-se em grupos de prática docente que tentam inovar, claro. Também existem grupos de pesquisa que estão fazendo muito bons trabalhos, mas vocês poderiam dizer que a corrente central da universidade vai para a inovação, vai com o ritmo do conhecimento que tem a era digital? Eu acharia que não. E isso é um choque. Por quê? Porque, em geral, o conhecimento não pede autorização aos acadêmicos para circular livremente. Então, você sabe que agora, quando alguém já não estamos falando de nativos digitais. Quando pessoas gostam ou precisam ter um conhecimento especial de alguma coisa que eles não têm, como procuram pela internet. Aquele ditado, sempre existe um mexicano que vai te dar um tutorial para que você aprenda a fazer ou a conhecer alguma coisa que você precisa. Nesse termo, você poderia explicar qual seria o objetivo de uma pessoa que compartilha conhecimento com vocês sem um rédito econômico, sem um prestígio social, simplesmente por compartilhar? Esse é um fenômeno bem interessante que teríamos que pesquisar na universidade. E o que acontece com esse mundo quando chega o momento de dar aulas? Como será o perfil do professor no futuro? Como é que tem que ser já agora, com essas modificações do conhecimento que estão acontecendo? Isso é aquilo que eu chamo as novas configurações do ensino para o ensino superior do futuro.
para o ensino superior que já está aqui com todos nós. Por quê? Você conhece aquelas críticas furiosas que a universidade tem recebido. Já falaram, já falaram que a universidade é reativa, é dependente, é imediatista. É reativa por quê? Porque simplesmente não está na frente dos acontecimentos e porque responde aos problemas da sociedade. É dependente por quê? Porque depende de outros setores que influem muito nas determinações de aquilo que é importante e que não. Quantas vezes vocês escutaram que o mercado é aquele que valida se os nossos graduados são ou não são bem formados? Será que o mercado tem essa autoridade? Ou será que nós estamos dando ao mercado essa autoridade? E também a crítica é porque a universidade é imediatista. Tem que resolver agora. Cadê o futuro? Cadê o futuro dos nossos países? Estamos pensando aqui no Sul, na Argentina, no Brasil, no Uruguai, no Chile, como vamos ser daqui a 50 anos? Como vamos ser daqui a 30 anos, quando os nossos estudantes sejam os dirigentes do país? Essa crítica furibunda para a universidade ainda não está resolvida. Vocês, acadêmicos, têm estudado muito a partir da década dos 90. A universidade como objeto de estudo. A universidade estava autorizada a pesquisar sobre tudo. E pesquisar significava achar virtudes e defeitos. Então, a universidade pesquisava sobre tudo. E onde encontrar algum defeito, fazia uma proposta de solução. Pesquisava sobre tudo, mas não pesquisava sobre si mesma. Dos décadas dos 90 do século passado, se aceitou que a universidade se pesquisasse a si mesma. E todas aquelas boas ideias que fora a corrente central do pensamento da Unesco e de outros organismos internacionais e de autores por o mundo todo, foram uma boa coleção de ideias para transformar a universidade. Em termos gerais, eu diria que ainda temos dúvidas em todos os aspectos sobre a universidade, incluindo o aspecto docente, mesmo que esteja sendo trabalhados muito grupo de pesquisa e grupo de prática docentes nesse sentido. Mas agora, como é que será o docente do futuro? Vamos ver, porque toda aquela crítica estabelece um perfil diferencial de um professor que acho que tem que ter algumas qualificações, vamos dizer, diferentes. Eu estou pensando que o professor do futuro será uma equipe profissional ou um profissional que não pode pensar e trabalhar em equipe. Não estou pensando que seja um Superman ou uma supermulher que pratica a docência, senão que é uma equipe. Trabalhar em time. Isso é o que vejo no futuro. Também vejo que o docente como um gerente decisivo na produção, validação e disseminação de conhecimentos no contexto dos seus alunos. Não estou pensando em uma pessoa que tem em seu corpo o conhecimento, senão que sabe como produzir, como disseminar e como validar e difundir esse conhecimento. Estou pensando que o professor do futuro tem que ser um ator solidamente treinado nas teorias existentes, com um pensamento prolífico, de pensamento alternativo e comprometido com a pesquisa. Que o professor do futuro, sem dúvida, não vai ser um repetidor daquelas coisas que já estão estabelecidas e escritas.
Sim, eu estou pensando que esse professor tem as qualidades de produzir ele mesmo novos conhecimentos, sozinho, não, com seus estudantes. Isso estou pensando. Basicamente, estou pensando que o docente do futuro será um empreendedor que tem práticas para a transformação e a reconstrução das identidades acadêmicas. Reconhecer qual é o potencial que cada instituição e cada grupo docente e cada estudante e cada professor tem para fortalecer essas qualificações. Basicamente, penso que o docente do futuro tem que ser um provocador para imaginar cenários do futuro e aumentar assim a criatividade e a inovação. Não é possível que os professores somente tentem responder aos problemas da autoridade, da atualidade. Se não é no âmbito educativo que se pensa no futuro, onde que vai ser? A empresa não pode pensar em termos de futuro, o gerente tem que ter um ganho, mesmo agora, mesmo nos próximos anos, sim? Mas não podemos, nós, como acadêmicos, podemos pensar no futuro mais a longo prazo. Por quê? Porque os nossos países precisam dessas políticas. Essas são as políticas que vai ajudar a nossos países a sair pela frente. Estou pensando que o professor do futuro tem que ser um analista das suas próprias práticas e das práticas dos colegas, pensando em que sempre procurar o aprimoramento permanente das suas tarefas. Esse ponto é que eu acho que já está consolidado, porque está no conceito do professor revisar cotidianamente as suas práticas. Só que isso tem que ser parte da cultura. Por isso é bem interessante que nos institutos de formação docente gere essa cultura de já revisar as suas próprias práticas. Estou pensando que o docente do futuro vai ser um facilitador que não limita as possibilidades do aprendizado dos alunos. É nessa capacidade de ensino. Acho que temos que volver às teorias, onde cada um pode ser professor de cada um. Cada professor tem que reconhecer em seus estudantes, seus alunos, a possibilidade de que eles se transformem em um professor de alguma coisa. Todos temos coisas para aprender de nossos pares, claro. Estou pensando que o professor tem que ser um poliglota, que entende e fala muitas línguas, incluindo a tecnologia, mas também outras línguas, porque as línguas não são simplesmente coisas cosméticas, são coisas profundas do pensamento humano. E isso ajuda a ocupar o lugar do outro, a pensar como se fosse o outro. Aprender uma língua é o contrário do individualismo. Por isso eu penso que o professor do futuro necessariamente tem que ser poliglota. Penso que o professor do futuro tem que ser um articulador, que sempre esteja pensando nesse vínculo muito próximo entre ação e conhecimento. Conhecimento e ação. Acho que ficou no passado aquilo que vamos ter aula teórica, vamos ter aula prática. Tudo tem que estar misturado, porque a vida é assim. A vida não tem etapas de divisão entre teoria e prática. Considero que um professor do futuro tem que ser um trabalhador ético. E essa ética tem que, basicamente, respeitar o contrato pedagógico. O primeiro compromisso que tem o professor é com seu estudante. Tudo aquilo que ele faz tem que estar concentrado num objetivo. Que o estudante aprenda. Esse é o objetivo. Não é aquele de marcar quanto é que sabe o professor, quantos congressos
tem assistido? Quantas publicações tem? Qual é o currículo Lattes mais grande, o maior currículo Lattes que tem? Não. Bom professor é aquele que faz o estudante aprender. Estou pensando, finalmente, que tem que ser um promotor estético. Não é suficiente ter informação, ter conhecimento. Além disso, tem que reconhecer que a estética é uma forma elaborada, bem comprometida de conhecimento. Penso que, basicamente, e finalizando, que um professor tem que ser sempre otimista e que esse otimista pensa que a educação é uma forma de transformar a sociedade. Porque, como já tem falado e tem escrito muitas pessoas famosas, não posso transformar o universo, mas posso transformar ou ajudar a transformar uma pessoa utilizando uma boa educação. Obrigado.